Olá, tá começando o 75º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bem, Bia? Olá, Marcos. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal sobre ChatGPT no direito, mas antes a gente tem feedbacks, comentários e algumas notícias para comentar, né? Exato, a gente veio falando nas últimas semanas aí sobre, na verdade, na última semana a gente comentou uma pergunta que veio sobre o gesto, de fazer combinação de gesto lá para limpar a memória do iPhone, etc. E o Thiago Bernardo lembrou a gente que o Coca, lá no podcast no Coca-Tech, já tinha dado essa dica de você ativar mesmo ali o botão de Assistive Touch para fazer esse código Konami aí. E ele ainda brincou, porque a gente, para fazer o gigahertz.fm/feedback, a gente sabe que feedback é uma palavra desafiadora. Então a gente tentou prever todos os jeitos errados e estranhos de escrever feedback e funciona. Ele tentou um desses, foi feedback e funcionou. Então testem aí, podem mandar o feedback por outros links no gigahertz.fm. Você escolhe como você escreve feedback, deve funcionar. E uma outra coisa também sobre isso é o seguinte, o Rambo comentou que uma alternativa é você ir nos ajustes do idioma do iPhone, trocar para qualquer outro idioma e depois você volta para o seu idioma. Ele, com isso, mata a maior parte aí dos processos, que é o que o pessoal geralmente chama aí de limpar a memória. Isso é uma coisa que até o pessoal de desenvolvimento faz mesmo quando tem algum widget lá que está meio travado, não está atualizando mais, e aí funciona. Ele só comentou o seguinte, só lembrando que limpar a memória é uma prática meio legado aí da era do Windows, né, que o iOS tem o melhor sistema que ele já vê até hoje de gerenciamento de memória em relação ao resto, mas tá aí. E até esse processo chama Jetson, que é de Jetson, né, de expulsar fora da memória, mas tá aí mais uma alternativa. Boa, bem lembrado, é a herança do Windows mesmo. Mas a gente tem que lembrar que com aplicativos de terceiros também, tem soluções que são mais eficientes, tem outras que, às vezes, a própria forma como o app foi escrito não é muito ajeitada para ser efetivo do consumo da memória. Então, os aplicativos são heterogêneos, né? Então isso pode gerar inconsistências no sistema como um todo. Sim, e tinha uma questão de cache também, que também é aquela parte mais de herança do Windows, que no iOS não tem tipo um limpar cache de tudo assim. Cache, né? Cache, que eu tô falando de jeito. E eu lembro que no começo dava uma ansiedade mesmo de você ver que tinha um espaço ocupado meio à toa ali, e alguns apps começaram, o Spotify, por exemplo, você limpava o cache ali direto no aplicativo, Netflix acho que tinha também, e esse tipo de ajuste que ele faz sozinho é bom porque você, né, elimina a necessidade das pessoas saberem que isso existe para depois administrar, limpar, para livrar espaço. Ele faz tudo sozinho, mas para quem fica com esse faniquito de não poder fazer manualmente, deve incomodar mesmo. Né? Agora, Bia, sobre o Windows no Mac, o Fabiano Castelo falou o seguinte, que há 2 anos ele fez uma pesquisa bem grande sobre esse assunto e, no fim das contas, basicamente tem 3 opções. O VirtualBox, que é open source, mas muito problemático, o VMware Fusion, que tem uma versão gratuita, mas é complicado de instalar e configurar a integração, né, com o Mac. E, por fim, o Parallels, que foi sugerido aqui algumas vezes nas últimas semanas. Ele falou que é imbatível, é fácil de instalar, super compatível com tudo no Mac, não dá trabalho, não dá estresse, e é tão melhor que ele optou por comprar 2 licenças, uma para o Mac Mini e outra para o MacBook Air dele. E ele falou que acha que comprar é melhor, inclusive, do que assinar, e tem até uma vantagem. Eles têm um programa para estudantes que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, para quem quiser dar mais piada, que aí sai mais barato, né? Se você conseguir comprovar a estudantilidade da sua situação, mas tá aí a dica. Eu mexi no Parallels muito tempo atrás, logo quando o Mac mudou a arquitetura. Os mais puristas chiaram muito, não sei se você lembra dessa época, né? Teve pessoal que gostou, teve pessoal que reclamou, meio que o Mac estava perdendo a pureza, mas o Parallels foi uma das primeiras soluções a surgir, e bom saber que ele está firme e forte, deve estar realmente uma das mais impecáveis aí para esse tipo de solução. Eu vou dar uma olhadinha sim, e muito obrigada pela sua dica, tá? Eu vou considerar. Boa. E, falando em dica, a gente recebeu do Matheus Rodrigues o link de um telefone que eu achei bem interessante, que eu não tinha visto, não tinha caído no meu radar aqui, que é o TCL Nextpaper. Quer falar um pouquinho sobre ele? Matheus, achei muito legal e, olha, cada vez mais opções. A gente comenta, às vezes, 1 ou 2 coisas aqui no podcast, o pessoal garimpa
e caça. E, na verdade, esses dispositivos aí com e-ink são muito mais abundantes até do que a gente imaginava, né? Então, eu achei bem legal. Tem propostas para todos os bolsos aí, então não são tão caras como muitas vezes a gente imagina. Resta a gente arranjar um jeitinho de trazer para o Brasil, né? Esse aí, ele é o seguinte, ele tem um modo que simula e-ink, ele tem uma tela LCD e tem alguns modos, né? A tela tem um acabamento mais fosco, então isso já dá aquela sensação de Kindle, basicamente, né? Que não fica aquele brilho, aquele espelho com a luz batendo ali, isso já é bacana, privilegia muito a leitura. Ele tem o modo normal de exibir imagens, aquela coisa colorida, não tão vibrante quanto uma tela que é totalmente glossy, que eles chamam, mas ainda assim com as cores mais saturadas. Tem um modo de você tirar um pouquinho a saturação das cores, e aí ele vai lembrar mais o papel, e você vê com a cor menos saturada. É quase um semic mesmo do impresso pessoal, só que eu tô falando. E com essa tela fosca, dá a impressão de ser um papel mesmo. Você mexer ali com aquela texturinha mais áspera um pouquinho. E tem o modo e-ink mesmo, que aí quem mexe com o Kindle tá bem acostumado, com a vantagem de não ter aqueles tremeliques que a tela de ink tem que dar de vez em quando para se atualizar e mostrar as coisas novas, né? Então é um e-ink não digital, mas ainda assim turbinado, em cima de um LCD. Ele foi lançado aqui recentemente, custa R$1.500, o que não é tão caro assim, considerando a média. E é um intermediário aí tem versão 4G e 5G, na verdade. intermediário com atitude de mais premium aí, mas tem esse diferencial da tela que é interessante. É para nicho, eu acho. Né? Acho que nem eles têm essa ambição de tomar o mundo de assalto, mas é um nicho bem interessante. Né? Então, entre os nossos ouvintes aí, quem quiser arriscar experimentar, não deixe de contar pra gente aí, não só esse TCL, mas todos os outros que a gente citou em outros episódios. Conte pra gente quais foram as suas impressões, como que vocês estão utilizando, os pontos fortes, os pontos fracos, a gente quer saber tudo. Isso. E se a TCL estiver escutando, também estaremos dispostos a testar o aparelho, comentar com vocês aqui o que a gente achou. É só mandar. Mas pra gente concluir aqui os follow-ups, o Maurício Bonani mandou algumas alternativas para quem quer dar uma espiadinha para além do Evernote. Ele mandou um que eu achei um conceito interessante, mas vale dar uma espiada a fundo antes de fazer aquela migração completa, que é o Joplin. Você vai em joplinapp.org, ele tem uma interface que vai parecer bem familiar para quem usa o Evernote. Eu vou deixar na descrição aqui para quem quiser conhecer, mas parece ter o pacote completo de você trabalhar de forma colaborativa, salvar na nuvem as suas notas, uma customização que é interessante também, né? Você ter os seus dados seguros ali com criptografia ponta a ponta, que é muito importante também. E não satisfeito, para você pirar de vez, ele mandou uma outra alternativa chamada Standard Notes, para não te faltarem jeitos aí. Esse Standard Notes, neste momento na gravação aqui, 27 de novembro, para publicar no dia 29, tá aí com uma oferta de Black Friday, de Cyber Monday, na verdade. Então, quem acessar na hora da publicação aqui, talvez consiga ainda aproveitar. Mas também, é um cofre, esse tem suporte a Markdown, texto formatado, código, né? Uma coisa bacana também, registro de saúde, para quem estava pesquisando sobre isso, procurando, etc. Então, eu vou deixar na descrição aqui os 2 links que talvez valha a pena dar uma espiadinha como alternativas para quem quer fugir do Evernote. Semana que vem eu entro em férias, vou testar todos, com certeza. Boa! Muito bem, agora a gente vai trazer um papo que eu desconfio, porque a gente já gravou, que vai ficar bem interessante, abordando o ChatGPT no mundo jurídico, com alguém que a gente já citou aqui no podcast, que manja muito a respeito disso. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo um desconto para você acessar a internet de um jeito mais seguro, criptografado, com mais possibilidades aí web afora. E é o seguinte, especialmente agora, tá chegando o fim do ano, você deve viajar. Se você for viajar, pode pegar um voo, vai usar o Wi-Fi de aeroporto, de hotel, coisa assim. Geralmente isso é de graça porque os seus dados estão sendo o preço da conexão, o que você faz, o que você acessa, por quanto tempo você acessa, conteúdos, aplicativos, etc. Isso tudo é coletado, captado e às vezes cedido, às vezes vendido aí para instituto de pesquisa, coisa assim. Mas com o ExpressVPN isso não acontece. Tudo o que você faz passa a ser criptografado. Nem a ExpressVPN sabe o que você está fazendo com a sua conexão. E a parte mais bacana, sem perder velocidade. Uma outra coisa bacana é a seguinte. Se você acessar, por exemplo, o YouTube pela ExpressVPN como se estivesse nos Estados Unidos, você tem acesso ao catálogo de lá
E você pode ver vídeos que não foram disponibilizados aqui no Brasil. Mesma coisa para HBO Max, eu faço isso todo dia no HBO Max, Netflix, a Amazon também. Eles às vezes dão um jeito de tentar bloquear, ExpressVPN aperta um parafuso ali, outro solta outro aqui, consegue de novo. Eles têm aí coisa de 100 países para você poder acessar e navegar do jeito seguro, sem perder velocidade da conexão. Agora a parte mais bacana é a seguinte, se você for em expressvpn.com/adtrabalho, você tem primeiro 30 dias, um mês de graça para testar ExpressVPN, ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, no computador, no roteador da sua casa. E aí sim, se você for assinar o plano anual, são 3 meses a mais. Se assina 12, recebe 15 com mais um mês lá do começo, 16 meses, acessando expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Não, é importante lembrar que a gente está entrando em época de férias, fim de ano, muita gente indo viajar. É importante ter uma segurança a mais, não só para você que vai em hotéis, vai conectar seus dispositivos em hotspots estranhos, desconhecidos, mas principalmente a sua família, que não tem tanto traquejo digital quanto você. Então, proteja todo mundo, dê uma olhadinha nas ofertas que a ExpressVPN está ofertando para os ouvintes do Área de Trabalho e um ótimo final de ano para todo mundo. Boa, obrigado mais uma vez e vamos lá. Como prometido, então, a gente está recebendo aqui com muito prazer o Jorge Araújo, que é juiz do trabalho no Rio Grande do Sul e tem usado, a gente tem acompanhado pelo Twitter especialmente, usado o ChatGPT para bastante coisa interessante. Jorge, bem-vindo aqui ao podcast. Oi, Marcos, muito obrigado. Bia, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de conversar com os ouvintes de vocês. E, de fato, é uma ferramenta espantosa de qualidade e cada dia descubro uma coisa nova e estou aqui à disposição para compartilhar com vocês essas novidades espetaculares que, como dizem os amigos, a gente está vivendo no futuro já, né? Coisa que a gente imaginava. Em ficção para o futuro, a gente já está vivenciando isso. Eu que agradeço, Jorge, por ter aceito o convite. A gente tem muita coisa para falar a respeito disso. A gente fala de ChatGPT direto, inteligência artificial. Já abordamos para diversas áreas, diversas profissões. Mas agora a gente vai estrear numa área que você vai me perdoar, eu não entendo bulhufas, mas você vai com certeza esclarecer para os nossos ouvintes aí tudo sobre o ChatGPT e no direito. Perfeito. Também não entendo muito, mas vamos lá. Na verdade, o direito é uma coisa muito interessante, porque todo mundo acha que é especialista. Às vezes, aliás, no Twitter, então, seguido, querem me dar aula sobre o direito, né? Mas, de fato, a gente conhece um pouco, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, alguma coisa a gente sabe, e o que a gente sabe a gente tenta compartilhar. Maravilha. Boa. E você até lançou recentemente um curso que é dedicado ao uso do ChatGPT para quem é profissional de direito, e eu fiquei bem curioso sobre algumas coisas. Primeiro, sobre o interesse e o feedback do pessoal por esse curso, porque é um assunto que é meio quente, em alguns aspectos do direito já levantaram polêmica, especialmente lá fora, se pode usar, se não pode. E se você conhecer algum caso aqui do Brasil também envolvendo isso, a gente fica bem curioso para saber, mas como é que tem sido a reação aí? Eu vou chamar de mercado, mas não quero ser reducionista sobre o direito, mas como é que tem sido a reação aí do pessoal ao lançamento do curso? Marcos, é impressionante no direito como o pessoal é conservador, né? Às vezes o pessoal brinca que no direito a gente é conservador, mas somos conservadores demais. E o que eu tenho visto, assim, quando eu comento com alguns colegas, advogados sobre o ChatGPT, geralmente quando eles estão criticando, eu digo assim, cara, tu já abriu o ChatGPT? Tu já experimentou digitar? E tem muita gente que nunca abriu a página do ChatGPT. Né? Então, às vezes a gente fica naquela história assim, é muito simples e tal, e tudo que a gente sabe, a gente acha que os outros já sabem, mas tem gente que nem abriu, que não sabe nem onde começar. Daí eu tenho o aplicativo do meu celular. Esses dias foi ainda mais interessante, uma colega elogiando o colégio das filhas dela, que tinha proibido o uso do ChatGPT para apresentação de trabalhos. Daí eu disse, mas eu acho, na verdade, que o colégio deveria incentivar que se use o ChatGPT, mas, obviamente, né, adaptar o trabalho para que, né, sabendo que vai usar o ChatGPT. Então,
fez uma cara assim, eu digo assim, mas tu conhece o ChatGPT? Tu já viste o ChatGPT? Daí ela disse, não. Daí eu peguei o celular, né, o aplicativo que eu tenho do ChatGPT, e mandei fazer o teste que eu acho mais bacana de fazer, não, o teste não, a apresentação mais bacana que eu faço assim, escreve uma poesia usando a primeira letra do nome da pessoa e tal, e daí ele faz, e ele faz, então assim, olha só que bonito, e ficou, de fato, ficou uma poesia muito bonita, daí eu mostrei pra ela olhou e nem leu. Disse, tá, pois é. Então, é exatamente. Eu digo assim, eu até apaguei a poesia, ficou tão bonita, eu digo assim, minha mulher vai ver essa poesia, então vai ficar chato pra mim. Mas sabe o que acontece, Jorge? Tudo que é negativo sempre repercute muito mais do que é positivo. Então, esse pessoal que você tá falando, que nunca abriu o ChatGPT, com certeza viu algumas notícias, não vou dizer desfavoráveis, mas eu vou dizer catastróficas até, né, com aquele ar apocalíptico, inclusive na área do direito, né, muito se fala que o ChatGPT inventa coisas, por exemplo, ele inventou que eu sou autora de um livro chamado A Arte de Engolir Sapo, que a gente até comenta aqui no podcast. É verdade, né? tu é um exemplo que eu dou, que tu é uma das primeiras pessoas que tinha uma situação concreta em relação a isso. Inventou também uma coisa sobre mim, mas eu digo assim, não, mas Davi é interessante. Então, e a notícia correspondente... Como é que ele associa, né? Eu vi uma notícia correspondente ligada à área do direito, era que o ChatGPT estava inventando jurisprudências. E acho que a gente pode começar o nosso papo explicando melhor o que aconteceu, para a gente entender melhor. Pois é, o ChatGPT, ele alucina, né? A gente sabe, assim como alucinou com o teu... Com a tua qualificação, com o teu currículo, ele alucina em relação à jurisprudência, porque ele não, como ele é uma criatividade eletrônica, ele não diz que não sabe, né? Então ele enrola, ele fala, mas desde o começo a gente sabia, né, quem estuda, desde o começo a gente já sabia que ele não é uma fonte, ele não substitui o Google, ele é uma fonte criativa, uma fonte geracional de texto. E daí, em algumas situações, né, as pessoas pediam alguma, não uma jurisprudência, mas pediam que escrevesse algum texto jurídico, e ele ia lá e inventava essa jurisprudência. Até nem sei se ainda continua fazendo isso, porque para mim, uma situação, quando ele comete um erro, ainda mais que a gente sabe que ele está na primeira infância dele, né? A gente acha muito engraçado, a gente ri como tu está rindo da tua situação, e a gente sabe que daqui a pouco vai melhorar, que daqui a pouco vai corrigir. Eu, quando escrevo algum texto, né, quando eu uso o ChatGPT, eu vou ali, verifico se está correto, né, peço, às vezes, acontece, eu estou fazendo algumas pesquisas, às vezes eu peço para ele sugestões de bibliografia, porque ele tem isso nos dados, ele tem isso, às vezes ele dá a sugestão correta, às vezes não, né? Então eu vou lá, se é livro, eu vou lá na Amazon, vejo se aquele livro existe, vejo se é aquele conteúdo, se me serve, ok, se não me serve, ok também, né? Então a questão é exatamente, e o que aconteceu? Eu acho que foi uma situação nos Estados Unidos, que o cara pegou, tinha lá um pedido, botou no ChatGPT, veio a petição mais ou menos pronta, e ele apresentou aquilo no judiciário. Se fosse aqui no Brasil, vou dizer que talvez não ia ter pego tanto, porque aqui a gente é um pouco mais permissivo em relação a isso. A pessoa inventar, olha só que legal e tal. Mas lá não, lá eles são mais rígidos, né? Assim, não, se tu inventou alguma coisa, está violando o princípio da boa-fé, né? Ou aquela contempt of court, né? Tá ofendendo a corte em relação a isso, né? Está trazendo um dado não verdadeiro. Aqui a gente não tem tanto isso, né? Mas, pelo que eu tenho visto, ele substitui, mas com grande vantagem, aqueles estagiários, aqueles aspones que a gente chamava, né? Que a gente pedia para fazer uma pesquisa, pedia para fazer um texto, e hoje em dia, se tu precisa entregar, né, um texto, entregar algo escrito, ele não tem mais aquele branco, né? Tu diz, eu quero um texto sobre isso, ele começa o texto para ti, né? Se tu tá no ChatGPT 3.5, ele escreve aquilo em 3 minutos, em 1 minuto. O ChatGPT 4 pensa um pouquinho mais, mas te dá a entrega com mais qualidade. Então não existe mais aquele branco, né? Tu consegue produzir o texto. Por isso que eu digo, né? A minha amiga lá da escola, ela devia estar
até preocupada que a escola não está usando isso, mas hoje em dia o trabalho tem que ser diferente, né? O professor tem que se adaptar para ele pedir alguma coisa, sabendo que o ChatGPT vai entregar, né? Então ele vai ter que dizer, pesquise no ChatGPT para descobrir, né, para dizer tal coisa, para fazer uma pesquisa sobre determinada situação. Uhum. E uma coisa interessante dos GPTs customizáveis é que agora dá para, além de ter o treinamento próprio do GPT, você pode subir um corpo seu de informações que faça parte desse bululum mais direcionado e com base nisso ele te ajude. Então poderia, por exemplo, subir uma série de processos de leis a respeito de um caso parecido com o seu e aí sim a chance dele alucinar seria menor. Então eles estão tentando resolver e direcionar isso aí, mas por enquanto está acessível só pro 4, né? Você falou uma coisa que eu achei interessantíssima, eu quero saber mais. Se o ChatGPT inventasse alguma coisa aqui e uma advogada mandasse isso pro tribunal, não ia, quer dizer, pegar mal ia, mas não ia ter, provavelmente não teria repercussões profissionais para essa pessoa? Não, até porque acontece muito. É bem frequente um advogado pegar e inventar uma jurisprudência ou mudar uma expressãozinha na jurisprudência ali e tal, para, né, favorecer. Isso acontece, né? Infelizmente, quando a gente vê um filme, né, americano, a gente vê que lá é mais rígida a questão do processo. O processo é mais sério, quer dizer, mais sério não, mas é que como ele é mais caro, né, ele tem maiores ônus. Então as pessoas têm um temor maior em relação aos processos, né? Eu tenho algumas críticas ao nosso sistema de justiça, né? Porque nós temos um princípio na Constituição que é o acesso à justiça, e daí a gente acaba interpretando isso como uma porta escancarada para a justiça. Tanto que a gente vê no Twitter, vou te processar, vai entrar um processinho e tal, né? E de fato se processa sem maiores consequências, né? Quem é condenado é condenado a pouco, quem processou por questões vis não sofre consequências. No processo norte-americano, que é a situação aí, a consequência é maior, né? Por isso que tem muitos acordos também, né? A gente vê acordos milionários, né? Se a parte acha que pode ser condenada, ela diz assim, não, peraí, vamos resolver antes. Tu vai entrar com o processo, vamos resolver antes. Não precisa chegar nesse ponto. Né? Tanto que tem um autor que diz assim, no direito da common law dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, a pessoa diz, né, quem é violado no seu direito, diz assim, olha, a gente se encontra na justiça, eu vou te ver na justiça. E isso gera um medo, gera um receio na outra parte. Aqui não, aqui quando alguém descumpre, diz assim, vai procurar teus direitos, tipo assim, vai na justiça que eu sei que vai demorar, que tu não vai chegar a um bom termo. Então tem essa diferença. Tá. E me diz uma coisa, em relação ao seu curso, você encontrou algum tipo de resistência ou rejeição ao lançamento de ensinar a usar o ChatGPT como uma ferramenta para quem trabalha no jurídico? Talvez o pessoal que esteja mais resistente a essa ideia de usar IA ou coisa inteligente aí nesse mundo, ou não? Não, o pessoal tá recebendo super bem. O curso do ChatGPT, aquele que eu lancei ali na Udemy, ele é um curso bem básico, né, para o pessoal profissional do direito mesmo, para entender, para começar a mexer. É bem básico e o pessoal tá gostando bastante. Assim, as avaliações são super boas, assim. Eu tentei ser bem objetivo, né? Peguei, já abri o ChatGPT, já colocar como é que se faz e tal. E tem uma coisa, pelo menos no direito, eu tenho percebido que o ChatGPT, para a gente conseguir obter bons resultados, ele tem que funcionar exatamente como um chat. Ele tem que ser exatamente um diálogo, né? Porque a gente está brincando com as outras ferramentas de inteligência artificial. Por exemplo, Midjourney, é importante tu ter prompts, né? Tu vai ali, né, copiar prompts dos outros. Foto, né? Eu quero um foto realista, eu quero como se tivesse um obturador tal e coisa. Daí tu consegue imagens melhores a partir daquelas informações que às vezes não são intuitivas. Né? Assim, um foto realista, como se fosse da Disney, né? Aquelas informaçõezinhas que a gente coloca no prompt. No ChatGPT, apesar de ter gente vendendo prompt para o direito, eu acredito que o prompt no direito não é tão necessário. Até porque às vezes eu uso o mesmo prompt 2 vezes seguidas ou em ocasiões separadas, o resultado é bem diferente. Mas
no momento que a gente dialoga com a resposta, diz, não, eu não queria isso, eu queria aquilo, eu quero que seja um tom diferente, eu quero... Daí sim ele vai melhorando o texto, vai trazendo mais próximo do que a gente quer. Então, né, a minha impressão, pelo menos para o direito, ou pelo menos o ChatGPT, é que o prompt não seja tão importante quanto saber dialogar com a ferramenta, saber, né, aperfeiçoar a resposta. Né? Então, eu até xingar o ChatGPT, às vezes eu xingo, tu é um fanfarrão, e daí né, e traz uma... Geralmente eu sou muito educado, o Cardoso falou que se ele fosse o programador, ele ia botar alguma coisa para a pessoa ser educada. Eu disse, por favor, me consegue um texto nesse sentido, tal, muito obrigado. Tal. Mas, às vezes, a gente dá uma discutida para mostrar que a gente não está feliz com o resultado. Também dá resultado. A gente pode corrigir, né? Ele sempre agradece quando você faz correções no que ele fala, e ele tenta reescrever o que ele fez baseado nas indicações que você fez. Mas, Jorge, você falou assim de usar o mesmo prompt para resultados diferentes. Eu não consegui entender muito bem. Você tem como dar um exemplo prático disso? Não, por exemplo, assim, exemplo agora, assim, mas, por exemplo, eu quero que ele me ajude a fazer uma decisão. Eu digo, olha, né, elabora uma sentença considerando que o trabalhador tinha uma jornada tal, que fazia intervalo de uma forma tal, né? E coloco isso mais ou menos montado e peço para ele elaborar uma sentença. Em uma oportunidade ele faz uma sentença perfeita, em outra oportunidade ele diz assim, o ideal seria consultar um advogado, né? Eu não tenho condições de responder e tal. Então, o mesmo prompt é um prompt muito parecido, dá resultados diferentes. Então, às vezes a gente tem que ir trocando ideia com ele. Às vezes eu tenho que dizer assim, não, para aí, eu sou advogado, eu tenho curso de direito, né? Então eu quero que tu me ajude a fazer isso. Né? Então daí usa aquelas expressões, atue como meu assistente e me ajude a redigir o texto. Né? Então tem que saber mais ou menos contornar também. Agora tem aparecido também algumas travas, né, algumas coisas, então às vezes tem que conseguir contornar essa trava. Não, isso aqui é contra a política. Assim, não, mas eu não estou dizendo, eu não estou querendo que se faça isso, eu estou querendo simular uma situação, o que eu faria nisso. Então tem que ir trabalhando, e daí que eu falo que é exatamente o diálogo com o aplicativo. Né? O prompt sozinho não me dá a resposta que eu queria. Entendi. E uma coisa muito interessante, já que o GPT tem esse contexto da criatividade também, é elaborar um discurso, uma sentença, uma defesa, como se ele fosse, por exemplo, um advogado X de uma obra, de um filme famoso. Já tentou fazer isso? Deve ficar bem interessante o resultado, né? Eu tentei, esses dias eu criei naquele GPT Builder, eu criei uma assistente virtual, a Laura. E daí eu pedi para a Laura atuar como um juiz da Suprema Corte, o Oliver Holmes, e falar um assunto banal. E daí eu até publiquei no Twitter. Ela colocou que... Até eu tenho que dar uma olhadinha aqui, mas colocou um negócio super bacana. Assim, até eu botei no Twitter também, com um pensamento da Laura. E assim, no seu dia a dia... Imagino que você tenha usado, né? Você já falou sobre o uso do ChatGPT, mas quais outras ferramentas também você tem utilizado no dia a dia e quão útil está sendo isso versus o método pré-GPTs, digamos, de fazer o seu trabalho? Para a minha atividade como juiz, eu uso praticamente só o ChatGPT. Eventualmente, em alguma situação, eu uso o Bing, né? Às vezes, mas o Bing já foi melhor para mim, na minha percepção, ele piorou um pouquinho. Uhum. O Bard, para mim, não funciona de jeito nenhum, não. Para ninguém. Pois é, né? Pois é, esses dias veio até uma propaganda do Bard, daí eu achei assim, mas será que mudou? Eu tentei usar um pouquinho esses dias, quando caiu o ChatGPT, eu falei assim, e agora o meu mundo acabou, como é que eu vou trabalhar sem o ChatGPT? Eu fui pro Bard, fui pro Bing, né, mas não sei muita qualidade. Parece que o Twitter, né, o Twitter agora criou um também, mas eu não consegui acessar. Uhum. Mas eu uso
basicamente ChatGPT. Para as postagens eu uso um pouco o Midjourney, agora eu estou fazendo as imagens no Bing, quando eu quero ilustrar alguma coisa com imagens eu uso com o Bing. E agora também com o ChatGPT, com o DALL-E do ChatGPT. Né? E uma pergunta meio Inception, qual foi o uso do ChatGPT para você criar o curso a respeito de usar o ChatGPT no mundo jurídico? Qual foi o uso? Não, pois é, eu tanto para criar o curso, quando eu fiz um livrinho também para o Kindle usando o ChatGPT. Né? Então, o formato básico do curso e do livro foi a partir do ChatGPT. Né? Ele tem, né, ele dá ideias muito boas assim de estrutura e uma coisa interessante que a gente, já que a gente está falando de direito, eu tenho trabalhado bastante, né? Agora com o ChatGPT a gente dá um intervalinho, mas eu voltei agora para trabalhar com interrogatório. Eu tenho um livro sobre o interrogatório eficaz. A minha principal atenção é com o interrogatório judicial, né? Como fazer perguntas, como obter informações das testemunhas e da testemunha, principalmente como obter confissão da parte contrária das testemunhas a partir de perguntas. Talvez por isso eu tenha uma familiaridade, tenha uma relação de conversar tanto com o ChatGPT. Na verdade, eu estou interrogando ele, né? Eu estou entrevistando, obtendo informações. Eu ia brincar com isso, mas eu não sabia se era apropriado. Que bom que foi você que falou. Não, tudo é apropriado aqui. Aqui tudo caga, a gente está numa conversa informal aqui e tudo caga. Mas estudando isso, é interessante que eu não tinha nem me dado conta disso. Um dos livros que eu tô estudando, e já estou há algum tempo, é de um filósofo norte-americano, o Douglas Walton. E esses dias eu estava revendo o livro, e ele lá no começo do livro, um livro que é da década de 80, não é, de antes de 90, ele já fala sobre inteligência artificial, ele já usa, ele já estabelece que a gente tem que trabalhar a lógica da entrevista, né, a lógica do interrogatório, mas também a lógica do processo, levando em conta a inteligência artificial. Né? O que é isso? Né? Nós temos muito a aprender também com a inteligência artificial. Né? O pessoal tem aquela brincadeira do programador, né? que o programador a mulher dele pede, vai na padaria e compra um leite. Se eles tiverem pão, tu traz 3. Daí ele volta com 3 leites, né? E a gente vê isso no processo. Se a gente for muitas vezes trabalhar com lógica formal, ou lógica informal mesmo, no processo, a gente não consegue entender o que eles estão pedindo, a gente não consegue entender o que eles estão se defendendo. Muitas vezes, agora eu vou dar uma confissão aqui, muitas vezes a gente tem que inventar o que ele está pedindo ou o que eles estão se defendendo para conseguir dar uma decisão. Porque nós temos isso também, o juiz é obrigado a decidir, se entrou o processo, tem uma contestação, a gente é obrigado a decidir. E às vezes, principalmente no processo de trabalho, são questões complicadas, às vezes uma coisa repercute na outra, né? Ele está pedindo horas extras, mas ele está pedindo insalubridade, e o fato de ter insalubridade faz com que a forma da contagem das horas pode ser diferente, né? Então tem todo um emaranhado, e às vezes eles não pedem, as partes, né, os advogados não conseguem ser tão claros no pedido. E muitos dos processos, se a gente colocasse na inteligência artificial para ele decidir, a inteligência artificial não conseguiria decidir porque ia dar um problema de lógica. E agora nós temos essa ferramenta. O advogado, ao fazer o pedido, e isso eu faço muitas vezes, né, ao fazer o pedido, ele pode pedir. Ele não precisa nem pedir para a inteligência artificial pedir, mas ele pode pedir para a inteligência artificial ler e ver o que ele entendeu. Né? E eu faço, e eu já fiz isso em algumas situações. Às vezes a petição é tão confusa que eu coloco ela no ChatGPT e digo assim, o que ele quer dizer aqui? E às vezes ele consegue me explicar. Às vezes eu não consigo entender, mas depois, com o ChatGPT analisando e eu comparando o que ele está pedindo e o que o ChatGPT diz que ele está pedindo, melhora bastante a minha compreensão. Mas eu acredito que isso pode melhorar, inclusive, a qualidade dos processos. Né? Se o própria parte, ao requerer, ele sistematiza o processo de fato, de forma que a inteligência consiga melhorar a redação,
né? Se a defesa vier dessa forma, daqui a pouco ele mesmo vai poder até prever e talvez daí até fazer um treinamento para dizer, haja como juiz e veja como você decidiria, e daí eu posso eventualmente até pensar num acordo. Não, peraí só um pouquinho. Se esse processo vai resultar nisso, então se eu acordar uma coisa mais ou menos perto disso, vai tá certo. Então a gente acaba terminando um pouco com a aleatoriedade das decisões. Uhum. Aliás, eu tô muito surpreso com a nossa conversa aqui, como aparentemente a lei brasileira é um pouco mais permissiva em relação a esse tipo de uso do que a gente vê os exemplos lá de fora, que é quase vergonha usar o ChatGPT em qualquer momento de um processo. É menos engessado, então tá sendo interessante. Né? É interessante isso, né? Eu fico pensando se pode ser que exista algum tipo de regulamentação sobre o uso disso. Você vê alguma movimentação, conversa a respeito disso? Ou talvez nem isso ainda, o pessoal está usando e por enquanto tudo bem? Na verdade, tem alguns problemas, né, que a própria ChatGPT diz, que é a questão da confidencialidade. Né? Eu não posso colocar no ChatGPT um processo integral. Né? Por quê? Porque eu vou estar colocando dados de pessoas, nome, CPF, né? Isso pelo menos por enquanto, tem essa questão né, eu não sei nem para onde que vão esses dados, daqui a pouco esses dados podem até acabar aparecendo, né, dado da própria memória pode acabar aparecendo. Então tem esse cuidado que nós temos que ter. Mas o nosso atual presidente do STF ele já falou que ele reuniu o pessoal, né, reuniu Apple, OpenAI, Google, não sei quais outros, algumas das Big Techs que ele chamou, para trazer a inteligência artificial para o judiciário. Então, talvez venha daí alguma coisa, né? O próprio treinamento das ferramentas a partir disso. Eu tentei, eu já estou experimentando com o criador de ChatGPT, aquele Builder ali, né? Eu já tentei criar, alimentei com algumas informações minhas que eu tinha, eu não obtive um resultado bom, assim, não consegui, por exemplo, obter uma sentença bem formada em relação a isso. Para algumas partes, sim, mas eu não consegui ainda, talvez não tenha entendido bem também, eu sou muito de tratar de ouvido, assim, não sou de ler o funcionamento e tal, e o próprio ChatGPT não tem isso. Eu acho que eles estão lançando as coisas tão dinamicamente que eu acho que nem eles ainda sabem qual é a capacidade da situação. Em todo caso, eu fiz, né, criei a Laura que eu falei para vocês, né, alimentei com algumas coisinhas, alguns modelos que eu tinha e estou experimentando, estou brincando para ver no que dá. Uhum. E, bom, analisando questões trabalhistas, isso são discussões também que eu vejo muito acontecerem lá fora e as leis são diferentes. Existe uma questão ética, por exemplo, de usar o ChatGPT sem dizer para o chefe que está usando, uma coisa toda. Mas eu vi já 2 casos lá fora sendo dados de exemplo como a lei não estava preparada para lidar com isso. Uma contratou a pessoa para ser redatora publicitária. A pessoa está usando o ChatGPT sem contar para o chefe, entregando textos, e aí o chefe queria mandar embora porque estava usando o ChatGPT e não trabalhando, entre aspas, sozinha. E do outro lado do espectro, eu também já vi casos assim. A minha empresa está obrigando a gente a usar o ChatGPT porque isso significa um aumento de produtividade e a gente, se não usar, está levando mais tempo para cumprir a tarefa. Aqui no Brasil, você já viu algum tipo de situação assim? E a segunda parte da pergunta com base na sua experiência, quais são os tipos de problemas ou de processo trabalhistas mesmo que a gente pode esperar que vai ser inevitável que chegue aí para o pessoal estar usando ou não estar usando o ChatGPT? Marcos, são muitas perguntas. Anota aí, eu vou... Porque a minha resposta que eu vou te dar é bem longa, talvez eu não pegue o final. Mas, olha, sem problemas. Eu vou pensar profundamente aqui. Se for cortar, depois eu corto. Mas olha só. Esses dias eu estava pensando. Quando a gente, antigamente, não sei se tu é do meu tempo, antigamente a gente comprava LP, depois o pessoal passou a comprar CD, né? Uhum. E daí a gente tinha aquela mídia física e a gente achava que a gente tinha comprado aquilo. Né, assim, isso aqui, eu tenho o CD da Madonna, né? Daí eu tava lá com o meu CD da Madonna. Daqui a pouco quebrava o CD, quebrou o CD, não tem mais CD. Daí com a informatização, a gente saiu daquela talvez até o livro talvez seja mais interessante, mas a gente saiu daquela mídia e daí quando começou a história do MP3 também, o pessoal disse, não, tu comprou a música, tu não comprou o CD.
Então, se tu tem o CD da Madonna, ou se tu tem o livro do Jorge, tu tem aquele conteúdo. Então, tu pode transferir o conteúdo que tu tem para uma outra mídia, para um outro suporte, para tu ter. Então, isso mudou um pouco a coisa. Já era, mas daí a gente começou a entender diferente. Não, eu tenho a mídia, eu tenho a informação, eu tenho o conteúdo do livro do Jorge. Então eu posso, né, xerocar, que é uma coisa que a gente faz, eu posso xerocar porque eu comprei esse livro, eu tenho conteúdo. Eu não posso vender, não posso alienar, não posso entregar para outro, né, daí a questão ética é diferente. Talvez daqui a pouco com o trabalho isso vai acontecer também. Assim, tá, mas o que tu contratou? O que tu tá pagando? Tá pagando a hora para o cara produzir. A ferramenta que ele vai usar, cara, não interessa, né? Eu quero a qualidade do trabalho que ele vai me dar, né? Eu contratei o Michelangelo para pintar uma coisa. Tá, me interessa, mas é que ele tá usando uma tinta que pinta mais rápido. Ele tá usando uma tinta que seca mais rápido, então ele consegue. Cara, não interessa, eu quero o resultado final. Me parece que pro trabalho vai ser exatamente a mesma coisa, assim, pô. Eu contratei o Jorge para fazer um texto para mim. O Jorge entregou em 5 minutos o negócio perfeito, ok. Daí, daqui a pouco, agora, o que o Jorge vai ter que me entregar agora, né? O que o artista vai ter que me entregar? Vai ter que entregar uma qualidade melhor do que simplesmente o ChatGPT, né? Então, se eu for redigir um texto jurídico, eu não posso deixar, eu vou ter que revisar aquela citação inventada pelo ChatGPT. Não, isso aqui não pode, né? Eu vou refazer, eu vou ler o que o ChatGPT me forneceu, né? Agora, a malandragem vai ser o cara que pega, manda o ChatGPT fazer e entrega assim. Né? Não é o uso da ferramenta, é o mau uso da ferramenta que vai dar um problema. Né? Então não vejo por que a pessoa pode exigir ou não exigir assim, olha, né, o que tu está contratando? Está contratando tempo? Está contratando a qualidade do trabalho? Né? Então pode pedir para não, pode querer que não use, pode. Né? Mas não me parece que seja razoável que uma pessoa é produtiva com o ChatGPT querer que não use, ou se não é produtivo, ou se é produtivo sem o ChatGPT, obrigar a usar. Né? Eu acho que a questão é mais saber o que está contratando. Entendi. E aproveitando que você está aqui, acho que esse é meu relapso no perguntar sobre o uso dos materiais para treinamento. Eu sei que a sua área de especialização e de trabalho é de direito trabalhista, mas se você puder dar uns pitacos a respeito, por exemplo, né? Uma reclamação de autores, principalmente, é que usaram o meu material, o meu livro, para treinar uma ferramenta comercial que vai entregar um texto lá. Então usaram a minha base para eles ganharem dinheiro, uma coisa porque alguém vai usar para fazer uma coisa como se fosse minha. Então isso não estava previsto em lei, porque o ChatGPT é de agora e a legislação não está tão atualizada assim. Mas como é que fica o contexto de um artista que está se sentindo prejudicado porque o trabalho dele foi usado como treino para o ChatGPT para vender uma ferramenta ali da OpenAI? E ele tem algum direito à reclamação nesse caso ou não? Aí é um pouquinho mais complicado. Daí tem que ver se tem como provar, né, que houve de fato essa utilização, essa apropriação, porque também as obras que nós criamos vou querer ser um pouco, a gente cria para o mundo. Né? O que a gente tem, né, vamos lá para os gregos lá, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, né? É um patrimônio da humanidade, né? Lá no tempo deles, né? Eles usavam aquilo para uma determinada situação, mas hoje em dia isso virou um patrimônio da humanidade. É uma teoria que entrou no nosso conhecimento, sei lá, teoria da relatividade. O Einstein vai dizer, vocês estão usando aí a teoria da relatividade. Cria uma outra teoria, né? Não sei, não me parece razoável. Ou mesmo uma obra, né, de literatura, Dom Casmurro, né, que na história toda, da Capitu, que a gente, né, tanto para mim isso é uma obra já da humanidade, né, como Branca de Neve, né, essas histórias que a gente vê. Eu tenho dificuldade da pessoa querer se apropriar do conteúdo disso, né? A gente sabe, a gente dá a autoria, né, mas aquilo ali já tá no inconsciente coletivo. Né? Já tá, né, já faz parte da nossa cultura, a gente já fala daquilo como uma realidade. Mesmo os super-heróis Marvel,
Né? Quando a gente quer dar um exemplo, não, eu não sou o super-homem, ela é uma Mulher Maravilha. Né? Então são coisas que entram na nossa cultura. Agora, claro, se a gente consegue identificar um trecho grande, se ele está reproduzindo uma parte grande daquilo, não como uma cultura, mas como, né, uma construção, talvez possa ter algum problema, mas eu acho muito difícil de demonstrar isso. Sim, todo mundo que fala sobre esse assunto comenta exato. Esse é o ponto. Como é que você demonstra que foi a sua. A não ser que você fale assim, né? Pintura, que é uma coisa. Você bate o olho, você sabe, por exemplo, se é um Dali que eu digo o pintor, não o sistema Dali. Se é, enfim, né? Mas voltando ao texto, escreva para mim um livro sobre o Marcos, a Bia e o Jorge no estilo aqui do Machado de Assis, como se fosse, por exemplo. Pois é. Aí ele replica, aí teria talvez um tipo de motivação, falou, bom, você falou que era no estilo do cara, você fez no estilo do cara, você tá copiando o cara? E nós temos na nossa legislação também tem o direito de paródia, né? Que daí complica um pouco mais, né? Tu pode fazer alguma coisa imitando o outro como se fosse uma comédia, né? Que geralmente é o que tu vai fazer, né? Ou e vamos puxar um exemplo aqui, quanta gente ganhou dinheiro psicografando como se fosse algum escritor famoso, psicografado por Machado de Assis. Verdade. Psicografado. Então, na verdade o que o ChatGPT tá fazendo é psicografando, né? Ele tá imitando o estilo lá, tá vindo de algum lugar que não é do próprio autor, né? Mas eu acho que essas coisas dá mais como paródia do que como qualquer coisa, né? Tipo, faz como Rui Barbosa, né? Daí ele faz daquele jeito mais empolado e tal. Não sei, eu acho que é complicado de querer ganhar, auferir alguma coisa em relação a isso. Eu me considero homenageado se fizesse alguma coisa do estilo Jorge Araújo. Agora, olhando pra frente, o que te empolga? Que você tá vendo que tá chegando aí, que o pessoal tá usando, que você fala, putz, isso é o que faltava pra deslanchar, ou em algum aspecto mesmo do seu trabalho, ou que você vê as pessoas usando, não pra parte de criatividade, mas de produtividade. O que você olha e fala, putz, isso aqui vai mudar pra melhor, não daquele jeito que a gente, às vezes, tem esse medo meio pessimista de ver a evolução das tecnologias. Eu tô tão surpreso com algumas coisas que não... Cada dia a gente liga o computador e tem uma coisa nova, né? Eu já tô mais me surpreendendo do que acreditando que vai ter alguma coisa. O que tá aparecendo agora eram coisas que eu não imaginava e eu tô tentando conseguir enquadrar onde eu vou usar, né? O ChatGPT 3.5 para mim já tá perfeito, né? Então tudo que vem além do ChatGPT 3.5 para mim já é uma surpresa, né, que a gente vai teria que parar um pouquinho, assim, não, para só um pouquinho, deixa eu conseguir organizar, deixa eu conseguir me assentar com isso aqui, que eu quero ver o que eu consigo fazer. É muita novidade, né? Sim. Esses dias eu tava vendo, né, na hora que eu consigo entender uma situação, esse Builder aí é um negócio que faz eu perder tempo, porque eu disse, agora então eu vou fazer um assistente jurídico. Eu já conseguiria fazer, mas agora eu vou configurar, vou afinar o instrumento, né, nessa situação aqui. Então são coisas que vêm além do que a gente quer. Então talvez a gente esteja perto daquela singularidade que se fala em teoria, né? É tanta novidade que a gente não está nem conseguindo controlar, conseguindo assimilar para que serve. E uma última pergunta legal que eu tenho aqui para te fazer, recentemente eu vi que foi uma coisa que você comentou também, sobre o livro do Frankenstein, lá do caso da premiação Jabuti, que a capa foi desenhada por um artista com a ajuda do Midjourney, e acabou que ele foi chegando perto da final e foi desclassificado porque foi uma IA que foi usada para gerar ali a capa do Frankenstein. É uma coisa que você vê que eu acho que talvez tenha sido um preciosismo do painel julgador da organização, mas foi uma decisão deles. Esse tipo, eu acho, de brigas a respeito de autoria, ou se pode entrar em concursos que seja, ou se é válido como um trabalho, não sei se registrável, mas ainda assim como um trabalho válido quando é desenhado por IA. Qual que é a sua opinião em relação a essa confusão? Pois é. E na minha opinião, né, a inteligência artificial é uma ferramenta, né? Então, assim como eu poderia usar, sei lá, lápis, canetinha ou carvão, sei lá,
a técnica dele foi inteligência artificial. Quem é que disse, olha, agora tá bom, agora tá pronto, é isso aqui que eu vou entregar? Foi uma pessoa, foi um ser humano. Eu acho que ele foi meio bobo de colocar que foi com o Midjourney, não sei, não, né? Ou foi bobo quem disse que não poderia. Eu acho que tem aquele princípio da lei, o que não é proibido é permitido. Se não havia uma regra explícita dizendo, olha, não pode usar inteligência artificial, né? Então ele poderia. Né? Então, no meu entendimento, eles teriam que considerar aquilo como estava, né? Não levar isso em consideração, levar como se fosse uma técnica, e se eles achassem que daqui para diante eles não querem, ok, pode também, não pode com inteligência artificial, mas para mim é uma técnica. Tá? Se a gente não entender que isso é uma ferramenta, então a gente vai entender que é um ser diferente. O ChatGPT, aliás, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Né? Então, e é assim que a gente tem que entender, assim que a gente tem que interpretar. É uma ferramenta muito boa. Quem não estiver utilizando, quem não souber utilizar, está perdendo tempo, vai perder espaço, vai perder o trem da história, daqui a pouco vai perder posto de trabalho. Porque hoje em dia, assim como o computador, assim como a máquina de escrever, assim como o computador, né, a inteligência artificial vai ser mais uma ferramenta. Quem sabe usar vai continuar no mercado, quem não sabe usar até pode virar, esse é um artesão, esse é aquele que faz sem o ChatGPT. Vai ter, assim como tem o espaço para os alimentos orgânicos, que são mais caros, né, vai ter o espaço dos trabalhadores orgânicos, né, que trabalham sem inteligência artificial. Mas eu não vejo nenhuma racionalidade, não vejo nenhuma vantagem nesse tipo de trabalho. Concordo plenamente. Jorge, você disse que tem muita gente, principalmente advogados, que estão bem relutantes a usar esse tipo de ferramenta, né? Mas vamos pensar num iniciante que está disposto a usar o ChatGPT na sua atividade advocatícia, no dia a dia. O que você usaria como argumentos que geraria um ganho de produtividade na vida dele? Você já citou o exemplo do prompt para elaborar decisões, né? Que outras tarefas ele poderia adotar com essa ferramenta para que ele ganhe, principalmente, tempo na rotina de trabalho? Para quem não usou ainda, né, quem ainda não mexeu, só mexendo para ver. Né? Então teria que sentar no computador, abrir e começar. E foi isso mais ou menos que eu coloquei no curso. Né? É exatamente abrir e começar a brincar, começar a mexer. É que o ganho é tão grande que não tem nem como medir. Né? Porque como não tem mais o branco. Né? Tu sentou na frente, olha, eu vou fazer uma petição inicial, eu vou fazer uma contestação. Tu vai fazer isso. As pessoas contratavam, ainda contratam estagiários para analisar documentos, analisar processos. A gente vai conseguir otimizar tudo isso. Então, quer fazer uma petição inicial e, por exemplo, quer fazer um interrogatório, né, puxando um pouco o abraço para a mensagem. Quais as perguntas que eu posso fazer para evidenciar determinada situação? Como eu devo apresentar isso para que o juiz possa ser persuadido em relação ao tema? Então, tudo a gente consegue de uma forma muito melhor, sistematiza muito melhor. Eu tenho que confessar, eu sou uma pessoa que eu tenho uma redação, às vezes, um pouco confusa. Às vezes eu mesmo depois vou ler o que eu escrevi, né? Isso é do direito, né? Daí nem eu entendo, às vezes, o que eu escrevi. Com o ChatGPT é muito difícil isso acontecer, porque ele trabalha com uma lógica diferente. Então, se não quer usar o ChatGPT para criar texto, usa para revisar o texto. Eu pego um texto meu e digo assim, olha, né, revisa, vê se está certo do ponto de vista de gramatical, do ponto de vista ortográfico, né, para corrigir errinhos de digitação. Ele corrige tudo. Né? Então, a partir daí, eu quero fazer um pedido que é um pouco complexo, né? Eu quero fazer um pedido de jornada e são várias situações que eu quero, né, que o trabalhador entrava antes, saía depois, o intervalo era diferente. Então eu faço a minha redação, eu posso fazer o texto e daí eu coloco no ChatGPT e a partir do texto eu pergunto, né, qual é o conteúdo, o que está colocado, ou melhor ainda, né, para prever
o que vem lá da outra parte. Elabora a defesa dessa... Isso aqui é uma petição, elabora a defesa. Eu já consigo prever o que vai acontecer no outro lado e talvez, né, trabalhar algumas lacunas do meu processo, ver o que eu vou ter que provar em relação a isso, ver o que a outra parte vai ter que provar, né? Elaborada a defesa, eu vou analisar a defesa, vou ver se está ok a defesa e digo, bom, analisa então a inicial e a defesa e ver qual é a decisão. E daí eu posso prever o que o juiz vai decidir. Posso colocar aquela frase que é atue como, né? Haja como se fosse o juiz e decida essa situação. E daí eu vou também, de novo, analisar para ver se tem lacunas, para ver se tem alguma questão mais complicada que eu posso talvez esclarecer antes. Então, melhora muito a qualidade do documento. E o juiz, nós temos, às vezes, é uma coisa que é bastante, mas eu nem deveria reclamar, porque acaba sendo uma vantagem, que são os embargos de declaração. A gente pega, analisa inicial, analisa defesa, analisa documentação, né, dá uma sentença maravilhosa, pelo menos a gente acha que está maravilhosa, daí pá, embargo de declaração. Né, o que é os embargos de declaração? Para esclarecer alguma obscuridade, dúvida ou contradição. Né, e daí eu posso, antes de publicar, pode dizer, analisa para ver se tem alguma obscuridade na decisão. E ele pode esclarecer. Daí, às vezes, né, quando entra uma petição de embargo de declaração, já aconteceu de eu não entender os embargos de declaração. Daí eu tento que o chat diz, bom, eu não estou entendendo, vamos ver se o chat GPT me esclarece. Já aconteceu do chat GPT me esclarecer, eu digo assim, agora entendi. Né? Porque não é só eu que tenho redação confusa. Às vezes as partes da redação confusas, porque às vezes a gente tem uma coisa na cabeça e é muito difícil, às vezes é muito difícil a gente conseguir passar da cabeça para o papel uma questão, né? E às vezes nessa transferência às vezes a gente acaba tendo problema e a inteligência artificial ela atua nisso, ela vai ter uma visão mais clara em relação a isso e pode ajudar a esclarecer. Então já aconteceu também de eu pegar embaixo da declaração, pedir pro ChatGPT me explicar, né, fazer os embargos de declaração, 12 embargos de declaração, me explicar, e daí ajudou a melhorar a redação e daí faço uma decisão mais precisa. Nossa, muito bom. Eu acho que vai aparecer perguntas e caso apareçam dúvidas, comentários, a gente vai passar para você também, tá, Jorge? Vai ser interessante ouvir. Não só o pessoal que tem vontade de conhecer, de usar, mas quem já está usando. De repente tem dicas valiosas para compartilhar com a gente. Então eu já convido vocês a mandarem um feedback para mim lá no Telegram, @BiaCunze, no Twitter, @GarotaSemFio, ou então lá na página do podcast e também pro Marcos, né, Marcos? Sim, pode ser em gigahertz.fm/feedback ou MVC Mendes no Instagram, lá no Threads também e no Mastodon. E para falar com o Sr. Jorge Araújo, faz como? Pode ser pelo Twitter, né, o Twitter ou X, né? @Jorge Araújo, e também estou nas demais redes, né, no Instagram, Jorge Alberto Araújo, no Facebook, Jorge Alberto Araújo, então, em todas as redes, é bem fácil de me achar. Eu vou deixar aqui na descrição o link, junto também com o que a gente comentou aqui ao longo do episódio. Eu quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam também o podcast, e a gente volta na quarta que vem. Eu agradeço a você, Jorge, pela gentileza em participar com a gente no podcast, Marcos, ouvintes e nossos patrocinadores. Semana que vem a gente volta e continua o papo. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.